Olá, caros amigos, caros inimigos, caros internautas, caros ouvintes. Para quem não me conhece, meu nome é Jamal. Uma boa noite aí. Gente, nós temos dois espíritos no mundo, mas um está praticamente prevalecendo porque foi permissão de Deus por um determinado período de tempo. Então o mundo jaz no maligno, mas o Espírito Santo também está a favor dos seus, né? Nós temos que entender que a história se repete, e acho que justamente por causa do espírito, né? Da influência do espírito. E nós temos que entender que aqueles que deveriam fazer, não fazem, né? Nós praticamente fomos agraciados por Deus, né? Nós que tivemos um dom espiritual de chamado dado por Deus por dom e vocação, não por profissão, formação teológica, indicação a dedo, cargo de confiança, comer no coxo, bajulação, praticamente dinastia, de pai para filho, de sogro para genro, de irmão para irmão, de comadre para comadre, de compadre para compadre. Não é isso, né? Nosso ministério é dado por Deus, é diferente. Então a nós foi dado o mistério, muitas vezes, de revelar as sujeiras do espírito contrário nesse mundo. Muitas vezes eu pude perceber isso, ele está revestido e travestido de igrejas, de denominações religiosas, né? De sociedades ocultas, né? E eu pude perceber isso muito bem, e essa história a gente já tinha visto no passado, né? Jesus foi, e os discípulos e os profetas e os apóstolos foram perseguidos mais pelo sistema religioso daquela época, o sistema mais legalista que existia, o judaísmo, né? Todos os profetas que nasceram dentro de Jerusalém, morreram dentro de Jerusalém, nenhum morreu fora de Jerusalém e foram mortos pelos judeus, né? E alguns pelo Império Romano, mas influenciados pela religião judaica, pelo judaísmo. E eu pude perceber, gente, que aqueles que deveriam nos ajudar, nos erguer, né? Com a nossa missão de levar a verdade aqui nessa terra, eu pude perceber que são os maiores farofeiros, os maiores mentirosos, os maiores enganadores que tem na face da terra. São esses aí do sistema religioso falso dito cristão, né? Falsos pastores, falsos anciãos, falsos cooperadores, falsos reverendos, falsos bispos, né? Falsos missionários, falsos evangelistas, falsos apóstolos, falsos sei lá mais o que. Eu pude perceber isso porque eu não tenho que temer, porque eu sou um guerreiro, né, da parte de Deus. Praticamente eu sou um militar escalonado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus Cristo, pelo próprio Espírito Santo, mas para a opção de falar e pregar as grandes verdades contidas nas Escrituras Sagradas. E quando eu comecei a perceber isso, que eu fui praticamente convertido por Cristo em 1987, foi quando eu tive os primeiros contatos com essas denominações religiosas, Adventista, do Sétimo Dia, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Congregação Cristã no Brasil, né, e tantas outras que eu pude participar, e eu percebi que eles não suportavam a verdade. Aí cumpre aquela passagem que chegaria um tempo que não suportariam as sãs doutrinas, mas iriam atrás de vãs filosofias que dão comichões nos ouvidos e levantariam líderes segundo a concupiscência e os desejos malignos dos seus corações. Então foi aí que eu conheci esse sistema e eu comecei a me retrair. Fiquei muito pouco tempo no meio deles, de 1987 que eu me batizei, em 88 eu saí fora muito cedo, não fiquei muito tempo no meio deles. E uma outra coisa que eu pude perceber é a avidez por dinheiro, o comércio, né, abrupto. É um capitalismo selvagem, estão com as mãos dadas à politicagem, a sociedades ocultas, eles não estão nem aí com a cruz de Cristo, a palavra de Cristo, os evangelhos de Cristo, os ensinos de Cristo. O negócio é poder, fama, glória e dinheiro, né? E eu percebi que ao invés deles levantar para matar, para perseguir, para caluniar, para tirar de foco, né? Isso é muito triste, mas aconteceu no passado com Jesus, com os discípulos, com os apóstolos, né? Com os profetas, e a gente tem prova histórica disso, né? Então tudo isso é profético, né? Nós temos que entender. Mas machuca muito, dói muito você saber que você está do lado da verdade, da justiça, né? E vai ao encontro daqueles que diziam estar também e acabam se distraindo pelas costas. Isso aí foi uma das maiores frustrações que eu tive no sistema religioso falso dito cristão. É uma mentira, uma farsa, um comércio. Só isso.